Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom compartilhar esse momento com você, tá bom? Que Deus te dê um momento de exame das Escrituras profundo, tá bom? E a gente falou na aula passada sobre vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Tá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. E a gente faz uma pergunta: você segue a filosofia do mundo, não é? Ou você, não é, está procurando brilhar e irradiar a luz nas trevas? Ou você está apagando o Espírito Santo, ou você está sendo usado pelo Espírito Santo? Então Jesus falou muito bem a respeito disso. A gente traçou essa meta juntos na semana passada. Espero que você tenha aproveitado bastante, tá bom? E o cristão como sal, né? Foi muito importante a gente passar por esse tema. E hoje a gente dá continuidade, né? O sal é invisível quando em ação, mas preservador. Bom é o sal, mas se o sal for insípido ou se degenerar, com que se há de salgar? Na continuidade, nós estamos hoje em Lucas 14:34. Então, hoje nosso tema vai ser nessa perspectiva. Invisível quando em ação, mas preservador, né? Voltando um pouquinho, eles usavam no tempo antigo o sal como forma de conservar os alimentos, como forma de preservar os alimentos, tá ok? Então, isso era muito bom para o povo daquela época. Hoje nós temos geladeira, hoje nós temos recursos, mas no tempo antigo, né, o sal tinha a proposta de preservar, né? Então salgava-se o peixe, salgava-se a carne e tantas outras coisas para o fim de preservar uma longa durabilidade. E hoje, meus irmãos, introduzindo aqui, né, nós notaremos o sal totalmente invisível quando em ação, mas ele, o sal, altera significativamente o alimento, não é verdade? A pitadinha de sal e o alimento temperou, deu sabor. Então o mesmo acontece quando o sal está demais, né? O que acontece? Não é bom, né? Em demasia, né? Sabemos que há uma transformação também, né? Salgou. E até tem um ditado popular hoje no meio da juventude, diz assim: ficou salgado, né? Não ficou tão bom. Então, o sal, ele precisa, então, é interessante, né, meus irmãos? Ele é totalmente invisível quando em ação, mas ele altera significativamente o alimento. Altera no sentido de dar sabor e altera também no sentido de salgar. Então, nós vamos ficar com a perspectiva, né, da preservação no sentido de dar sabor, tá bom? Então, agentes invisíveis. O Senhor tem nos chamado a transformar o mundo, não com armas pela força, como os romanos lá no primeiro momento com Jesus, nem pela arte, nem pela filosofia, né, como os gregos, ou pela religião, como os judeus. Pela influência invisível, somos chamados de cristãos, pequenos cristos, chamados por ele. Mateus 11:28, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem uma música que eu tô curtindo muito do Ministério de Louvor Kemuel, que diz: e o meu fardo é leve, é leve. É linda essa canção. Abba, Pai, que Deus te abençoe. Então, Agentes Invisíveis fala, não é? Fala sobre essa possibilidade, não é? Essa forma onde, sem alardes, sem marketing, somos o sal da terra, não é? Então, somos para a glória de Deus, para dar sabor, muitas vezes, não é? Invisível ao mundo, mas quando em ação, né? Traz aí um sabor e as pessoas, o mundo pode ver a diferença. Então fala também, meus irmãos, dentro dessa perspectiva, agentes de mudança, somos nós. Né? Atos 17 vai traçar isso muito bem. O sal é um agente de mudança, penetra no alimento e provoca mudanças sem ser percebido. Ele só é percebido quando falta ou quando está em excesso. Somos chamados a mudar família, escola, trabalho, igreja, o meio que vivemos de maneira tão sutil como é sutil a oração, santidade, pregação da palavra, testemunho cristão, de forma que muitos só vão perceber que provocamos mudanças e influenciamos quando não estivermos mais no lugar da mudança. As pessoas vão sentir falta, não é? As pessoas vão olhar e vão falar: poxa, aquele irmão, aquela irmã, não é? Quando estava na escola com a gente, quando estava no processo aí, na caminhada, era uma benção. Então é isso aí, agente de mudança, nós fomos chamados para isso. E Wesley, Lutero, vários outros, Moody, eles eram heróis, né, na fé, e eles eram agentes de mudança, né, os apóstolos, depois os heróis da fé, como grandes homens, Jonathan Edwards, John Wesley, não é? Moody, vários homens e mulheres que abalaram o mundo através de serem agentes de mudança. E é para isso que nós somos chamados, meus irmãos. Agentes invisíveis, quem tem que aparecer é Cristo. E agentes de mudança, não é? Somos de fato, não é? Diferença onde nós estivermos. Também somos agentes temporários de Deus, ou seja, assim como o sal tem um tempo de duração em certo ambiente, assim também Deus nos chama para sermos agentes temporários a seu serviço. Então, num determinado lugar, Deus vai nos usar muito, não é? Como agentes temporários de Deus. Você não vai ficar para sempre naquela escola, você não vai ficar para sempre com aqueles amigos, nem morar toda a vida na mesma casa, não é? Tampouco no mesmo emprego você vai permanecer. Mas as pessoas vêm e vão, elas vêm e vão em nossas vidas. Por acaso, alguém já disse que existem 3 tipos de pessoas, não é? Que entram em nossas vidas, por uma razão, por uma estação ou por uma vida inteira. Coisa maravilhosa, né? Então, partindo aqui para os finais, né? Para os finalmente, para suprir. Então, nós somos agentes temporários de Deus para suprir. E também por uma razão. Para suprir a necessidade momentânea, auxiliar, apoiar, orientar, ajudar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. São dádivas de Deus, assim como chegam, saem de nossas vidas. Não é? É maravilhoso, meus irmãos. Tem uma referência muito boa em Filipenses 4,18 sobre isso. Né? Por essa razão, para suprir as necessidades. Você vê quando o apóstolo Paulo estava numa situação dificílima no evangelho, em cadeias, em prisões, e você vê que Deus o abençoou colocando sempre um Timóteo do lado dele,
um Tito, sempre uma pessoa para estar ali dando um apoio, não é? E é isso aí, meus irmãos, por tantas razões. É por uma razão. Então, alguém disse que existem 3 tipos de pessoas que entram em nossas vidas. Entram por uma razão, né? Por uma necessidade, para apoiar. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que entra na nossa vida como uma estação, né? Por uma estação. Aqueles que entram em nossa vida para que possamos repartir alguma coisa, crescer junto, aprender junto. Depois eles também se vão. São agentes temporários de Deus. Aproveite a presença deles, não é? Está lá em Provérbios 17 e 17, tá bom? Muita gente já esteve na minha vida e eu já estive na vida de muita gente também, né? Tem amigos que a gente, irmãos, né? Amigos e irmãos, e hoje a gente não está mais próximo, assim, fisicamente, né? Alguns se mudaram do país, outros estão fazendo missões transculturais, por aí vai, tá bom, meus irmãos? Então, falando aqui dessa possibilidade de 3 tipos de pessoas que entram em nossas vidas. A primeira entra por uma razão, por um apoio, por uma orientação. A segunda, não é? Elas são agentes temporários de Deus e nos faz crescer, nos faz aprender, nos faz ter comunhão, enfim. E a terceira são pessoas que vêm por uma vida inteira para nós, não é? São pessoas que entram em nossas vidas para a vida toda, para ficar. Aqueles que vêm para ficar, que sempre estão conosco, que nos acompanham sempre, passam anos, uns vão, outros vêm, mas eles continuam ali, são amigos para sempre e até para a eternidade. Eita, glória a Deus, né, meus irmãos? Então, são pai, mães, filhos, amigos, não é? Que nem distância separa, né, meus irmãos? Essa é a verdade. A minha mãe tem uma amiga há 50 anos e até hoje elas se visitam. Espero que você tenha muitos assim, né? Temos uma referência também em Ruth, capítulo 1, versículo 16, né? Ruth ali fala profundo, né, sobre essa forma de pessoas que vêm para ficar. Então, meus irmãos, concluindo aqui, como sal da terra, nós temos que influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Pensem nisso. Através do nosso testemunho, através da nossa adoração a Deus, da nossa fé em Cristo, através das nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas palavras de esperança. Num mundo de tanto de sabor, num mundo tão carente de um tempero, né, que vem de Deus, é isso que você é, um agente de Deus, para trazer referência, para trazer sabor, para trazer mudança, não é? Você é um agente de Deus para fazer a diferença. Onde quer que eu esteja, você, possamos influenciar aquele ambiente, tornando, não é, melhor que quando nós chegamos nele, tá bom? Que nós possamos ser essa fonte de bênção na vida dos outros, na vida do nosso próximo, tá bom? Então, concluindo aqui, como ele era que as pessoas possam ter essa reação, poxa, como o fulano era importante aqui. Então, né, deixar aquela referência saudável. E também, meus irmãos, viva de tal maneira, de tal forma, que o seu pastor, não precise mentir quando for realizar o seu ofício, fúnebre. Ele pega pesado aqui, mas meus irmãos, porque às vezes no momento de sepultamento, e a referência não era tão, não era uma pessoa nova convertida, não era uma pessoa convertida para Cristo. Então deixamos essa palavra hoje aqui, tá bom, meus irmãos? Que nós possamos ser essa referência boa nesse mundo tão
caído pelo pecado, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus faça de você um crente cheio de sabor, cheio da graça e do Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, concluímos aqui: nasça de novo. É necessário ser nascido de novo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Já estamos na lição de número 10, né? E com certeza nós vamos trazer aí na semana que vem uma aula falando sobre como luzeiros no mundo, e vamos usar Filipenses 2,15, tá bom? Então fique na paz, amo vocês e até breve, tá bom? Pai do Senhor.